Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, agora pedimos que Tua presença, Senhor, seja conosco, iluminando Tua palavra, iluminando a nossa mente, para assim, Senhor, poder conhecer a Tua vontade. Por favor, Senhor, nos ajuda agora. Precisamos a Tua direção. Por favor, Padre, Pai, pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, na Epístola de Gálatas. Gálatas, capítulo número 3. E vamos ler desde o verso número 6. A palavra de Deus fala assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, agora vamos olhar especialmente o verso número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Vamos parar para fazer uma aclaração aqui, um esclarecimento sobre a palavra gentios. A palavra grega gentios, ela provém de uma frase grega, a palavra portuguesa gentios, ela provém de uma frase grega, ta ethne, é a frase grega, ta ethne, que se você traduz, eu não sei se vocês têm essa palavra em português, tem a palavra etnia, tem etnia. Bom, a palavra etnia é a tradução quase técnica, quase literal da palavra grega ta ethne, a frase ethne. O que essa frase quer dizer é nações do mundo. Ela tem sido traduzida como estrangeiro, etnias, mas é a palavra nações. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que a Escritura, tendo previsto, ver de antemão, ver desde antes, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé as nações, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha aqui, a palavra grega que traduz toda a frase anunciou primeiro o Evangelho, toda essa frase no português, toda essa cláusula, tem a palavra cláusula em português? Toda essa cláusula no português, anunciou primeiro o Evangelho. Essa cláusula vem de um verbo grego que é pro-evangelizomai. Mas o significado é dar, pregar, evangelizar de antemão. Então, o que está sucedendo aqui, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo é que Deus está evangelizando desde antes ao patriarca Abraão. Como?
Quando? Olha, aqui a gente não tem que especular, a gente não tem que adivinhar. Por quê? Porque depois de falar, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, agora vem a palavra dizendo. Então, depois desses dois pontos, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ver como Deus evangelizou já desde antes Abraão. Quando? Como Deus evangelizou Abraão? Olha, 2 pontos, fala. Dizendo, então, todas as nações serão benditas em ti. Então, segundo o apóstolo Paulo, quando Deus falou, todas as nações serão benditas em ti, o que estava procurando o Senhor? O Senhor estava evangelizando já desde antes ao patriarca Abraão, dizendo que as nações seriam benditas nele. Mas aquilo aconteceu, olha aqui, isto é muito importante, aquilo só aconteceu porque a Escritura estava já prevendo, é assim, prevendo? A Escritura estava prevendo como os gentios seriam justificados, como as nações seriam justificados. Então, o que aconteceu aqui? Olha, nós temos aqui o evangelho sendo dado para Abraão. Mas o evangelho sendo dado para Abraão fala, todas as nações serão benditas em ti. Por quê? Como assim? Como assim que nós temos o evangelho sendo dado já desde antes de Abraão? Nessa frase aí, nessa cláusula, as nações serão benditas em ti. Como que o evangelho está aí? O que é então o evangelho? O que era aquilo que o evangelho queria fazer em Abraão? Que fazia isso com ele, porque a Escritura já tinha previsto fazer isso também com as nações. O que coisa Deus queria fazer com Abraão, para também fazer com as nações do mundo, com todos aqueles que acreditariam no Senhor. O que a gente tem que fazer é encontrar aqui esta cláusula no texto bíblico. E essa cláusula do texto bíblico, ela aparece em Gênesis 12. Onde está Gênesis 12? Vamos ver o que fala em Gênesis 12, com esta mesma cláusula aqui, todas as nações serão benditas em ti. Vamos lá, Gênesis 12. Só temos que lembrar que aquilo que Deus estava fazendo com Abraão era uma forma de mostrar aquilo que Deus quer fazer com todas as nações. Porque a Escritura, prevendo que Deus justificaria dessa forma, desse jeito aos gentios, deu o evangelho a Abraão. Então, essa cláusula, em ti serão benditas todas as famílias, nações da terra, fica em Gênesis 12, verso 3. Agora vamos nós ler desde o verso 1 até o verso 3. Gênesis 12, verso 1 até verso 3. A Escritura fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha aqui,
Deus não fala nada sobre essa terra. Mas no mesmo capítulo de Gênesis, você vai ver depois, se você continua a leitura, você vai ver que nessa terra morava o cananeu, e que nessa terra a agricultura não era como era na Babilônia, na terra onde Abraão, desde onde Abraão saiu. Não era igual. Por quê? Porque segundo Deuteronômio 11, a gente não vai ler Deuteronômio 11, mas segundo Deuteronômio 11, a terra que Deus deu para Abraão, essa terra que ele conheceu, era uma terra que bebia a água do céu. Em outras palavras, a terra dependia da chuva para ser produtiva. Não era essa forma na Babilônia. Babilônia não precisava da chuva para semear. Por quê? Porque tinha um rio que cruzava a cidade. Então, Babilônia ficava muito cheia de confiança no rio, porque o rio que cruzava a cidade permitia que mesmo um exército rodeando toda a cidade, a gente podia viver tranquila na cidade. Por quê? Porque o rio cruzava a cidade. Então, Deus está chamando Abraão para uma terra que depois vai experimentar fome. E Abraão vai ter que fugir para Egito. Por que para Egito? Mesma coisa, porque a terra de Egito, a terra do Egito, eles semeavam graças ao rio Nilo. Babilônia, o rio Éufrates, no Egito, o rio Nilo, a mesma coisa. Mas a terra onde Deus queria levar ele, bebia a água do céu. O que vocês percebem? Somente já com a promessa da terra. O que vocês percebem? Deus queria mostrar para ele que o poder para alimentar o povo não ficava nas águas do rio, para alimentar a confiança própria. O poder para alimentar o povo ficava em Deus, que dava a chuva. Deus queria tirar ele da confiança própria e falou para ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele ainda escutando isso, sai da casa de teu pai. Ele vai e pega com ele o sobrinho, né? Agora verso 2. E fartei. Nossa, que palavra difícil. E fartei. Fartei. É difícil. Então, Deus está prometendo aqui fazer com Abraão que coisa? Uma grande nação. Mas espera um momento. Uma grande quê? Mas ele estava sem filhos. E como era a esposa dele? Ela era estéril, né? Estéril. Ela era estéril. E Deus está pegando ele para fazer uma grande nação, sendo que ele estava sem filhos e eles não podiam ainda ter filhos. O que é que Deus está procurando? Olha,
sai para uma terra que eu te mostrarei, e vou fazer uma grande nação de ti. Como isso? Se está sem filho. Que é o que Deus quer mostrar para ele? Desde o primeiro momento, Deus quer mostrar para ele que o poder que vai fazer todas as coisas com ele é o poder daquela palavra que está chamando para ele. É o poder da palavra que está tirando Abraão daquela confiança própria. E Deus dá essa promessa, Ele promete: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão saiu da terra. Mas na terra, você continua a leitura, já tinha habitantes, moradores. E ainda a terra experimenta fome. E Abraão tem que fugir para o Egito. E lá no Egito, ele fala mentira. Ele fala mentira para quê? Para salvar a sua vida, dizendo que Sara era sua irmã. Deus queria tirar o pensamento babilônico dele, o pensamento que está baseado na confiança própria. E Deus está querendo fazer com ele um homem de fé. Fé em que coisa? Fé na sua palavra. Mas Abraão ainda está ficando com dúvidas na palavra. E ele está tentando salvar sua vida pela mentira. E essas coisas fazem que Deus vai dar mais provas para Abraão, querendo Deus tirar ele da toda confiança própria. E o que acontece depois do Egito? Então, agora Abraão e Lot, eles vão se separar. Mas olha aqui, Lot, ele vai escolher primeiro, e ele vai escolher a melhor terra para semear. E depois disso, Abraão conhece que Lot tem sido cativo dos exércitos, dos reis locais. Então Abraão, ele usa uma estratégia humana para se salvar sua família, seu sobrinho. E ele vai para a guerra. E pega homens e vai para a guerra. E vai, luta e faz guerra e pega seu sobrinho. Mas depois ele ficou com medo de morrer. E agora Deus aparece de novo para ele, no Gênesis capítulo número 15. E Deus vai falar para ele: Abraão, Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas. O porquê ele poderia temer? Por quê? Porque ele tinha matado exércitos. E agora as nações iriam considerar ele como uma coisa perigosa.
Então ele ficou com medo e Deus falou para ele: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão vai falar: o que você vai me dar, Senhor? Ainda estou sem filhos. Eu só tenho um escravo nascido na minha casa. Ele vai ser o meu herdeiro. E Deus vai prometer para ele de novo uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Mas o tempo passa de novo o tempo. E na próxima prova, ele vai cair de novo. Ele vai escutar a sugestão de Sara, a sua esposa. E ele vai acreditar que tem que ajudar Deus para cumprir sua promessa. Ele vai acreditar que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algum truque, alguma coisa para ajudar Deus. E vai tomar a sua escrava para tentar que com o filho do sangue, da vontade humana, da sabedoria humana, eles iam ter um filho, o filho prometido. Não, entre aspas, ninguém filho prometido, não. Era só um filho da carne, da escravidão da carne, da escravidão da natureza humana. Mas Deus vai mostrar para ele, mesmo que o corpo dele já ficava amortecido, e o ventre de Sara também amortecido, necrosado, Deus vai mostrar para ele que Deus tem poder para fazer todas as coisas que ele tinha prometido. E por causa do Espírito, Abraão e Sara tiveram um filho, o filho da promessa, o filho segundo o Espírito. E quando uno conhece essa história aqui, a gente poderia pensar: bom, ao parecer Abraão vai aprender de uma vez por toda a lição. Mas ainda ficava uma nova prova. Depois daquela prova que ele experimentou, quando ele teve que expulsar, tem a palavra expulsar? Expulsar da sua casa o filho, junto com a mãe. Agora ele tem Isaac. Isaac fica forte. Está na época da força humana. Ele está sano, está grandão. E então Abraão fixa a sua esperança de semente, de posteridade em Isaac. Isaac era para ele a esperança da posteridade. E Deus vai falar para ele mais uma vez no Gênesis 22. E aconteceu, verso 1, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho. Olha aqui, o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha, 4 descrições diferentes
da mesma pessoa. Por quê? Porque parecia surreal, parecia inacreditável, que agora Deus estava pedindo para Abraão o filho da promessa. Olha, se Deus vai pedir o filho da promessa, como é que a promessa vai se cumprir então? Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Como pode ser real isto aqui? Toda a vida de Abraão esperando o filho da promessa, toda a sua vida, desde aquele momento que ele escutou a voz de Deus falar para ele, até esse momento, toda a vida de Abraão ficava em redor da promessa. Que promessa? Posteridade, grande nação. Mas agora que o tempo parecia ter chegado, quando ele veria a sua posteridade, ele veria agora um neto. Tem a palavra neto, né? Ele veria agora um neto. Agora Deus vai pedir o filho da promessa. Mas se Deus pede em sacrifício, holocausto, o filho da promessa, como é que a promessa vai se cumprir? O que Deus quer mostrar para Abraão? Que é o que Abraão vai aprender agora, neste dia do sacrifício de Isaque? O que vai aprender? Qual era aquele evangelho que Deus já queria lhe dar quando falou: em ti serão abençoadas, benditas todas as nações da terra? Lembre que é o mesmo evangelho que Deus quer dar para as nações, segundo Gálatas 3:8. Que é o que Deus queria que Abraão conhecesse por meio desta prova. Que é o que Deus queria que Abraão conhecesse por meio da prova. Olha aqui, a gente vai ter resposta para esta pergunta aqui no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo número 11, verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Mas por quê? Porque ele foi capaz de oferecer o seu unigênito. Porque, olha aqui, verso 18: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha, a descendência dependia de Isaque. Era de Isaque que Deus ia levantar
descendência para Abraão era de Isaac. Deus tinha falado para ele: em Isaac será chamada a tua descendência. Então, por que agora Deus estava pedindo Isaac para sacrifício? Agora aqui, olha o que Abraão considerou. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Para quê? Para cumprir a que promessa? Em Isaac será chamada tua posteridade. Abraão acreditou o que coisa? Ele acreditou que Deus é poderoso para fazer que coisa? Para ressuscitar dos mortos, com a finalidade de quê? De cumprir sua promessa. A morte não é um impedimento. Tem a palavra impedimento? A morte não é um impedimento para Deus cumprir sua promessa. Abraão acreditou isso, e quando ele acreditou isso, e ele lembrou a palavra de Deus: em Isaac será chamada a tua descendência. Então ele acreditou e ele considerou que se era preciso, Deus ia ressuscitar Isaac com a finalidade de cumprir a sua promessa. E agora olha aqui. Vocês lembram que Jesus falou que Abraão viu o seu dia? Vocês lembram isso? Quando aconteceu isso aí? Olha aqui, eu acho que é aqui onde Abraão conheceu, viu o dia de Cristo. Quando? Olha aqui, verso número 19. E daí de onde? O qual é o significado da palavra e daí? Daí de onde? Dos mortos. Dos mortos. Daí também, em figura, ele o recobrou. Abraão recobrou a quem? Isaac. De onde? Dos mortos. Agora Abraão tinha um filho que? Um filho da ressurreição. Agora Isaac era um filho recuperado dos mortos. Isaac era em sentido figurado, ele era um ressuscitado dos mortos. Para quê? Qual era o propósito? Vocês lembram que aquilo que aconteceu com Abraão, quando Deus chamou a ele e deu a promessa para ele, deu o evangelho para ele, vocês lembram que a Escritura estava prevendo como justificar as nações? Lembram isso? Então, qual é a relação disso que Abraão experimentou com aquilo que Deus quer fazer conosco? Qual é a relação? Olha aqui. Abraão conheceu o poder da ressurreição. O poder que tira dos mortos a vida, o poder que levanta os mortos para cumprir a promessa. Porque, olha que maravilha, vamos agora ver o qual é a característica de Deus
quando Ele é chamado o Deus do concerto eterno. Hebreus capítulo número 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou que coisa? Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Quem é o Deus que é o Deus do concerto eterno? É o Deus que ressuscita dos mortos. É o Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos. Para quê? Para que o ressuscitou dos mortos? Olha aqui, vamos comparar este texto aqui agora, 21, com Atos capítulo número 3. Agora vamos ler 21 e logo Atos capítulo 3. Fala assim: esse Cristo Jesus, levantado, ressuscitado dos mortos, esse Cristo vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. E a pergunta é: como agora a gente pode fazer a vontade de Deus? Olha aqui: operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus. Pergunta: quem faz a operação em nós? Quem faz a operação? É Cristo. Mas que Cristo é aquele Cristo que faz a operação por meio do seu poder? Que Cristo é? É o Cristo ressuscitado dos mortos. E que é a obra que Ele faz? Ele opera em vós o que perante Ele, perante seu Pai, é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. É o poder do Cristo ressuscitado o que opera em nós. Atos capítulo número 3, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Depois desses dois pontos, você vai encontrar que coisa? O concerto sendo feito. Sim ou não? Sim, com certeza. Agora vamos olhar o concerto sendo feito com Abraão. Olha aqui: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha, onde a gente encontrou isso aí? Gálatas 3, verso 8. Gênesis 12, verso número 3, e também aparece no Gênesis 22, onde Abraão foi provado por Deus para conhecer o poder da ressurreição. E olha, agora vamos ver o que isso significa. Como Deus vai cumprir a sua promessa, o seu concerto que deu para Abraão. Qual concerto? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos agora ver como ele vai cumprir a bênção. Verso 26. Olha aqui: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Olha que interessante. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. Para quê?
para que nisso vos abençoasse. Olha, quem vem nos abençoar? Quem vem abençoar? Cristo ressuscitado. Vem nos abençoar. E para quê? Olha aqui. E vos desviasse cada um das vossas maldades. Qual é a função do Cristo ressuscitado que vem para nos abençoar? Qual é a sua função? Ele vem para, com seu poder de ressuscitado, nos desvia a cada um de nós de nossas maldades. O poder do Cristo ressuscitado é o poder do conserto eterno. Agora olha aqui. Olha aqui. Vocês acham que isto aqui é só uma coisa para Abraão? Não, para os anjos. Vocês lembram que Abraão estava recebendo o Evangelho como uma forma na que a Escritura estava prevendo como as nações seriam justificadas. Lembra isso? Olha aqui. Agora nós vamos ver a mesma promessa do conserto eterno, mas na linguagem de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel, capítulo número 36. 36. E vamos ler no verso número 25. Esta aqui é a promessa do novo pacto, a promessa do conserto eterno, mas em palavras do profeta Ezequiel. E fala assim, verso 25: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Promessa de limpeza e perdão. Agora olha aqui. Verso 26, perdão. Fala. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Como? Aqui está a chave, a essência da promessa. E porei dentro de vós. Que vai pôr? Que vai pôr? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que vai fazer Deus? Ele vai colocar, Ele vai pôr o seu espírito novo dentro de nós. E isso, com isso aí, Ele vai fazer, Ele fará, que coisa? Que nós andemos nos seus caminhos, nos seus juízos, estatutos, mandamentos. Agora, o que significa então? Que Deus vai colocar Espírito dentro de nós. Qual é o significado? A gente não precisa adivinhar. A gente só tem que virar a página. Só isso. A gente só vira a página
E depois do capítulo 36, que capítulo você acha? 37. No capítulo 37, Deus vai mostrar o que é receber o Espírito dentro de nós. O que é? O que faz? O que significa? Olha aqui. Veio sobre mim, verso 1, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E como estavam esses ossos aí? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam, como estavam os ossos? Como estavam os ossos? Bem mortos. Para que o profeta vai dizer que os ossos estavam sequíssimos? Bem mortos. Para quê? E me disse, verso 3, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. A teologia moderna diria, não pode. É impossível e vão. É inacreditável e vão. A teologia moderna vai dizer, não pode, não. Os ossos viver de novo? Não pode, impossível. Quem vê um osso ressuscitar antes? Quem? Olha, mas o profeta, ele soube que responder. Senhor Jeová, tu o sabes. Aí está o poder. Olha aqui. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, sequíssimos, ossos secos. Ouve ou ouvi? Ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Olha aqui. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. É a mesma coisa que Deus está prometendo no capítulo anterior. É a mesma coisa que Ele promete no capítulo 36. É a mesma coisa. Por quê? Porque quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo vem para morar aqui dentro de nós, o Espírito vem vivificar o que está morto para fazê-lo vivo de novo. Amém. E qual é a lição para o povo? A lição, verso número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vos trairei a terra de Israel. Pergunta: Israel já tinha essa lição na história do seu povo?
Sim. Por quê? Porque eles tinham que conhecer que eles eram filhos de um filho ressuscitado dos mortos, Isaac. Mas eles esqueceram a lição. E eles chegaram a olhar para as circunstâncias, para a experiência, para a Babilônia, para as nações que com seu poder tinham acabado com eles. E o povo havia ficado sem esperança. Mas o Deus de Israel é o Deus da ressurreição. É o Deus que ressuscita mortos para cumprir a sua promessa. E agora Deus fala assim: e sabereis, verso 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pergunta: um povo que tem a sepultura aberta e consegue sair da sepultura, é um povo que? Ressuscitado dos mortos. E tudo isso para quê? Gente, Romanos 4. Tudo isso para quê? A história de Abraão, a ressurreição no sentido figurado do seu filho, a lição que o povo tinha que tirar dessa ressurreição no sentido figurado de Isaac, para conhecer que eles eram um povo ressuscitado. Essa lição aqui do povo saindo da Babilônia como um povo ressuscitado para as nações do mundo, para vir para a terra de Israel como um povo ressuscitado. Para quê? Romanos 4. Lembra que tudo aquilo aconteceu para Abraão, porque a Escritura estava prevendo como haviam de ser justificadas as nações. Olha aqui. Romanos 4, verso 20. Falando de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, olha aqui, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso, lhe foi também imputado como justiça. O que coisa? Porque foi imputado para ele por justiça? Porque ele acreditou que coisa? Que Deus é certamente poderoso para fazer tudo o que ele tinha prometido. Então, o que isto tem que ver conosco? Com as nações. Olha aqui, aqui está, verso 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Em outras palavras, não foi somente por ele que está escrito que foi justificado. Verso 24. Mas também por nós. Olha aqui, também por nós, porque
A quem? Isso aqui é nós. A quem será tomado em conta? Para quem? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Oh, e para que você acredita em Cristo ressuscitado dos mortos? Para que você acredita em Cristo ressuscitado dos mortos? Para quê? Oh, porque segundo Romanos, capítulo número 7, Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo do apóstolo Paulo estava morto para guardar a lei ou não? Estava morto para guardar a lei. O seu corpo estava incapacitado para guardar a lei. Por quê? Porque ali, quando ele queria, tinha vontade de obedecer o mandamento, ali ele observava outra coisa em seu corpo. Ele tinha vontade, mas ele não conseguia. Miserável homem de mim, quem me livrará desse corpo de morte? E qual é a resposta? Romanos 8, verso número 2. Olha aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o que coisa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Parece um quebra-cabeça, hein? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? O que é? O que é isso? Olha aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, para um momento, você e eu ainda não sabemos, pelo mesmo texto, o que coisa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas uma coisa a gente sabe. Tudo o que o apóstolo Paulo falou de si mesmo, lá no capítulo 7, é agora vencido por a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E agora vem o ponto. Qual é essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Que é isso? Olha, verso número 10 e 11. Verso número 10 e 11. E se Cristo está em vós, pergunta, o que Cristo está em nós? O que Cristo está em vós? Que Cristo é esse? O Cristo ressuscitado. O mesmo Cristo que vem nos abençoar para nos desviar de nossas maldades. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está como? Está morto por causa do pecado. Gente, o corpo seu e meu
está morto por causa do pecado? Totalmente. O que isso significa? Que por sua humanidade, por minha humanidade, por minha força, por minha carne, por minha inteligência, por minha sabedoria, por meu braço, é impossível fazer a vontade de Deus. O corpo, na verdade, está morto. Se vocês acham que o seu corpo ainda não está morto, tente parar açúcar. Tente parar com aquilo que você ainda está contemplando no seu fone. Tente parar com aquilo que você ainda ama. No seu televisor, no seu TV, no seu fone, na sua cozinha, na sua bolsa. O corpo está morto por causa do pecado. Mas olha aqui. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. E que coisa hace o espírito em nós? Olha aqui. E verso 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem ressuscitou a Cristo dos mortos? O Espírito de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também, que vai fazer? Olha só, glória a Deus, Ele vivificará também, que coisa? Os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. O mesmo poder da ressurreição que operou Deus em Cristo é o mesmo poder com que Ele vai operar dentro de vós para vivificar a sua vontade e unir-la com a sua vontade. Será que isso é a mesma coisa que o apóstolo Paulo queria aprender quando ele conhecesse a Cristo? É a mesma coisa. Vamos finalizar com Filipenses. Filipenses 3, verso 8 até verso 11. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. E que mais? Que mais vai conhecer? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. O que coisa é isso? O que coisa é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? O que coisa é a virtude da sua ressurreição? O que coisa é? É o mesmo poder
com o qual Deus ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder com que Ele nos dá nova vida em Cristo Jesus. E fala assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Olha que maravilha! Toda pessoa que vai ressuscitar naquele dia, ela vai ressuscitar pela mesma virtude, pelo mesmo poder que já conheceu hoje. Por causa da comunhão pela qual Jesus opera em nós com o poder da ressurreição, por causa desse mesmo poder com o qual Ele nos dá hoje nova vida, por esse mesmo poder Ele nos vai ressuscitar dos mortos naquele dia. Para quê? Gente, para que ninguém tenha a desculpa de que hoje ele ou ela não podia, porque somente vai ser poder na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não muda o caráter. O caráter muda agora pelo poder da ressurreição. Para que seja por fé naquele poder que ressuscita mortos, que você seja hoje transformado por seu poder. Amém. Eu quero finalizar com uma anedota aqui. Tem a palavra anedota? Anedota. Eu quero finalizar com uma história. Tem a palavra história, né? Uma anedota. Olha aqui. Quando eu estava com 7, 8 anos, eu gostava muito de passar as minhas férias do colégio na casa de minha avó. Avó mulher. Eu não sei como avó homem, avó mulher. Avó mulher. Avó. Bom, depois de 10 anos falando e escutando português, eu saberei, mas agora não. Bom, minha avózinha, minha vovozinha, Não, eu gostava muito de passar tempo com minha vovozinha. Então, ela morava em um povo bem pequenininho aí. Desses povos que você conhece a todo mundo e tem uma pequena loja, a pequenininha loja que ela é atendida por o seu dono, ou sua dona, né? Todo mundo sabe. Dessa loja pequenininha que o dono tem um quaderno com todo mundo que deve para ele, né? Essa mesma loja. Então, eu fui com minha vovozinha, né? E estava o senhor José. O senhor José era o dono daquela pequena loja. E eu lembro de forma muito clara, ainda hoje. Eu lembro quando eu vi
era como um adesivo, como fala? Cartaz. Era um cartaz aí, na cima da cabeça do Senhor José. E falava assim: hoje eu não vendo a crédito. Como fala isso? Hoje eu não fio. Hoje não. Só amanhã. Então eu falei: olha, vovozinha, vamos ver, vamos voltar amanhã. Ele vai nos dar, ele vai fiar, né? Amanhã, vamos voltar amanhã. E bom, ela escutou, mas ela não falou nada. Eu passei o dia todo esperando a noite para deitar e ao outro dia ir com a minha vovozinha para a loja do Senhor José. Nossa, eu ia muito feliz. Mas quando eu vi, nossa, a mesma coisa. Hoje não fio, mas amanhã. Nossa, eu falei: e aí, vovozinha? Não era hoje que ele ia fiar? Ela falou: não, filho. Isso aí é só para que o dia de amanhã nunca chegue. Nós, como cristãos e adventistas, muitas vezes pensamos da igual maneira que esse cartaz ali. A gente fala: meu querido, hoje eu não posso. Hoje eu encontro muito difícil deixar essas coisas. Hoje eu não posso. Mas tem problema não, fique tranquilo. Depois, quando venha a lei dominical, olha, eu serei, nossa, um servo fiel. Hoje eu não posso. Mas depois, no tempo do derramamento do Espírito, olha, eu ficarei reto, ficarei muito bonzinho. Mas hoje, olha, deixa para depois. Hoje eu não posso. Mas a Bíblia ensina que hoje nós temos à disposição, o que coisa? O poder da ressurreição. Para quê? Para que tudo que está morto em nós possa ser vivificado e nós possamos unir a nossa vontade com a vontade de Deus para nós viver a vida nova que Deus quer nos dar hoje. É hoje, não é amanhã. Se você continua pensando que será amanhã, provavelmente amanhã nunca chegará. É hoje que Deus nos dá o poder da ressurreição para nos transformar na sua imagem. É hoje. Alguém quer dizer para Deus: Deus, eu aceito. É hoje. É hoje que eu posso alcançar o poder da ressurreição. Para que Cristo ressuscitado possa vir e abençoar, para me desviar, afastar de toda minha maldade. É hoje. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é hoje que Tu queres
nos dá o poder da ressurreição. É hoje. Deus, a minha vontade muitas vezes fica morta em pecados. É hoje que eu quero a minha vontade ressuscitar pelo teu poder para se unir com tua vontade e pela fé fazer tudo, viver tudo, experimentar tudo o que é agradável perante ti, ó Deus. Amém. Por favor, nos faz a tua imagem pelo teu poder. Nos ressuscita hoje para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.